Olá, nesse vídeo vamos ver os primeiros conceitos básicos sobre o mundo da eletricidade. Uma vez que estamos rodeados de dispositivos movidos a eletricidade, como celulares, TV, micro-ondas e até os nossos carros estão se tornando dependentes da eletricidade, é interessante entendermos um pouquinho sobre como a eletricidade funciona. Bom, tudo começou com um filósofo e matemático grego chamado Tales de Mileto, lá na antiga Grécia. Thales percebeu que ao atritar um determinado material, chamado de âmbar, em um tecido ou pele de animal, acontecia algo inesperado. O âmbar adquiria a propriedade de atrair pequenos pedaços de palha e pequenas penas de aves. Como em grego a palavra usada para designar o âmbar é electron, dela derivaram-se as palavras elétron e eletricidade. Por muito tempo nada foi acrescentado no estudo da eletricidade. No entanto, no final do século XVI, um homem chamado William Gilbert repetiu as experiências com o âmbar e descobriu que outros materiais também apresentavam a mesma propriedade de atrair outros objetos. Gilbert desenvolveu vários experimentos e então publicou um livro chamado The Magnet. Nesse livro, além de trazer um estudo sobre ímãs e eletrização de corpos, ele também apresentou um modelo da Terra como sendo um enorme ímã, que, portanto, explicaria o funcionamento das bússolas que eram amplamente utilizados nas navegações da época. Por volta de 1729, um outro cientista chamado Stephen Gray fez uma importante descoberta. Ele percebeu que a propriedade de atrair ou repelir objetos poderia ser transferida de um corpo para o outro através de contato. Até então acreditava-se que somente por atrito um objeto poderia ser eletrizado. Também, nessa época, Charles François Dufay, após realizar uma série de experimentos, concluiu que, em alguns casos, os objetos podiam repelir ou atrair outros objetos. Dufay então sugeriu a existência de duas formas de eletricidade, que denominou eletricidade vítrea e eletricidade resinosa. Em 1747, o norte-americano Benjamin Franklin propôs uma teoria que considerava a carga elétrica como um fluido, que podia ser transferido de um corpo para o outro de forma que aquele que perdia esse fluido ficava com falta de carga elétrica, e o que recebia ficava com excesso de carga elétrica. Dessa forma, Benjamin Franklin foi o primeiro da história a cunhar os termos corpo positivamente eletrizado e corpo negativamente eletrizado. A noção de carga elétrica surge quando se observa que os átomos são formados por partículas denominadas prótons e nêutrons, que formam o núcleo, e ao seu redor existe uma região chamada eletrosfera em que existem os elétrons. Um fenômeno interessante acontece quando se lança um próton, um nêutron e um elétron através de um ímã em forma de U. Observa-se que o elétron desvia para baixo, enquanto o próton desvia para cima e o nêutron não sofre nenhum desvio. Esse resultado revela que os prótons e os elétrons têm alguma propriedade que os nêutrons não têm. Essa propriedade foi denominada carga elétrica. Convencionou-se que o elétron possui carga negativa e o próton carga positiva. No entanto, o valor absoluto da carga do elétron e do próton são iguais, e esse valor absoluto é denominado carga elétrica elementar. Recebe o nome de elementar por ser a menor quantidade de carga que se pode encontrar de forma isolada na natureza, e foi medido experimentalmente como sendo aproximadamente menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, em que coulomb é a unidade de medida da carga elétrica no Sistema Internacional de Unidades, e foi definida em homenagem ao físico francês Charles Auguste Coulomb. Um coulomb é definido como 1 ampere por segundo, ou seja, corresponde a quantidade de carga elétrica que atravessa em 1 segundo a seção transversal de um condutor percorrido por uma corrente elétrica de 1 ampere. 1 coulomb é uma quantidade enorme de carga, então geralmente trabalha-se com submúltiplos dessa unidade, como o mini coulomb, ou micro coulomb, ou nano coulomb, ou ainda o pico coulomb. Além do mais, a carga elétrica de um corpo é quantizada, dado que ao eletrizar um corpo sempre se transfere ou retira-se um número inteiro de elétrons ou prótons. Isso significa que um corpo somente pode assumir valores múltiplos inteiros da carga elementar. Assim, uma carga qualquer denotada por Q
pode ser calculada por n vezes z. Por exemplo, se tivermos 2 elétrons, a carga total é simplesmente 2 vezes menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, o que resulta em menos 3,2 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Assim, um corpo apresenta-se eletricamente neutro quando o número de elétrons é igual ao número de prótons, ou de forma equivalente, quando o total de carga dos elétrons somado com o total de carga dos prótons é igual a zero. De forma similar, um corpo apresenta-se eletricamente positivo quando o total de carga dos elétrons somado ao total das cargas dos prótons é maior que zero. E por fim, um corpo apresenta-se eletricamente negativo quando o total de carga dos elétrons somado ao total de carga dos prótons é menor que zero. Uma vez definido o conceito de carga elétrica, a gente chega então na área da física, que se preocupa em entender o comportamento das cargas elétricas em repouso, chamado de eletroestática. E o legal é que toda a eletroestática baseia-se em 2 princípios fundamentais. O primeiro é o princípio da atração e reação, que diz que partículas eletrizadas com mesmos sinais se repelem, já partículas eletrizadas com sinais opostos se atraem. E o segundo princípio fundamental da eletroestática é a conservação das cargas, que diz que dentro de um sistema fechado, durante qualquer experimento, as cargas não podem ser nem destruídas nem criadas, ou seja, o total de cargas antes do experimento precisa ser sempre igual à quantidade de cargas depois do experimento.